Não é um estado não, é um canteiro de obras, menino. Com o Acelera Sergipe, são mais de 200 milhões em construções e reformas, gerando emprego e qualidade de vida. Falando em coisa boa, e o cartão Ser Mais Mãe Solo? Com ele, as mães são beneficiadas com até R$ 2.400. E ainda tem o Prato do Povo, que já forneceu mais de 500 mil de refeições para quem precisa. Governo de Sergipe, tá presente? Tá com a gente. Quer passar em medicina nas mais renomadas instituições? Matricule-se já no Ponto Med, o melhor curso online ao vivo do Brasil. Material didático enviado via Correios para alunos residentes fora do estado da Bahia. Monitorias para dúvidas nas matérias de maior peso, com professores consagrados pela aprovação, método pedagógico inovador e carga horária otimizada para vestibulares de medicina. O Ponto Med já tem o maior índice de aprovação em medicina na Bahia. Venha fazer parte dessa história e conquiste sua vaga. Prepare-se ao vivo, sem sair de casa. .medvestibular.com.br. Alto Padrão, empresa especializada em fachadas de vidro e esquadrias de alumínio de alta performance associada à ABNT e à Associação Nacional de Fabricantes de Esquadria de Alumínio, o que garante aos seus clientes produto de altíssima qualidade e seguro. A Alto Padrão utiliza as mais modernas técnicas de fabricação e as melhores matérias-primas na construção de seus produtos, com profissionais altamente capacitados e parcerias com os maiores profissionais do país. A Alto Padrão é uma das maiores empresas do Nordeste em seu segmento. É Sergipe bem representado. Leve a Alto Padrão para sua obra e fique tranquilo. Alto Padrão. O nome já diz tudo. Telefone 79999860986. A mudança de Sergipe já começou. Na saúde, o Opera Sergipe já fez mais de 17 mil cirurgias. O Enxerga Sergipe é só sucesso, com mais de 6 mil cirurgias. E teve mais, 60 milhões para a maternidade Nossa Senhora de Lourdes, a entrega de 45 novas ambulâncias, o pioneirismo no tratamento com cannabis, a implantação do serviço aeromédico e da telemedicina e a ampliação dos leitos nos hospitais. Oxe, bom demais, amor. Governo de Sergipe, tá presente? Tá com a gente. A Move Construtora apresenta o Meliá Residência, um condomínio pé na areia com lotes a partir de 200 metros quadrados e parcelas fixas a partir de R$ 599. Esse empreendimento dispõe de uma excelente infraestrutura, com 3 opções de área de lazer e mais 85 mil metros quadrados de área verde, que vão proporcionar uma experiência única de diversão em contato pleno com a natureza, aqui em Barra dos Coqueiros. Assim é o Meliá Residência, um condomínio que reúne conforto e segurança com sustentabilidade, qualidade de vida e bem-estar para você e sua família. Entre em contato com uma de nossas imobiliárias parceiras e saiba mais. Move Construtora. Seu sonho é o que nos move. Rapaz, viver em Sergipe tá cada vez melhor. Na educação, o governo tá botando pra lá. Uma escola é climatizada a cada 6 dias e uma é reformada a cada 12. O Cuidar-se já entregou mais de 200 mil absolventes. O Sergipe no Mundo tá levando 50 alunos por semestre pro intercâmbio. O Camarão na Merenda já tá em todas as escolas de ensino integral e o Acolher já realizou mais de 1.100 atendimentos. Governo de Sergipe, tá presente? Você pode até não perceber, mas a gente tá ali. Em cada momento de diversão e família, em cada relação que surge. A gente sabe até quando você precisa de uma mãozinha e sim, estamos ali também. Afinal, nascemos para fazer parte da sua vida. Mais que o Shopping de Socorro, nós somos a casa de todos os sergipanos. Shopping Prêmio, o nosso shopping.
Atenção, você que sofre com dores musculares como dores nas costas, nos ombros, nas pernas, nos braços, cãibras. A pomada negra é o gel de massagem mais potente e completo, produzida para livrar você das dores corriqueiras do dia a dia e também das inflamações como artrite, artrose, bursite, tendinite, hérnia de disco, o bico de papagaio e também inflamações nas articulações. Pomada negra é vendida somente nas farmácias e casas de produtos naturais. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. Olá, muito boa noite para você. No ar mais uma edição do Play Fan F1, que hoje vai trazer um assunto muito importante nos dias atuais, a saúde mental. Como é que anda a sua saúde mental, hein? Você tem tomado os cuidados necessários para evitar muito dos problemas que hoje afetam aí a vida de milhares de brasileiros? Então a gente vai conversar agora através de uma entrevista por chamada de vídeo com a Jaqueline Vinhadelli, doutora em psicologia. Ela fala ao vivo, direto de Brasília com a gente, ela é sergipana, mas está em viagem e vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda aqui ao Play Fan F1, certo? Muito boa noite para a senhora. Prazer, e sinto muito honrada por ter sido convidada a conversar com vocês sobre esses assuntos tão importantes para o nosso dia a dia. Primeiramente, né, todo mundo tem problema, seja ele de qual magnitude. A psicologia, ela é importante para trazer essas reflexões, não é isso mesmo? Fala um pouquinho sobre esse assunto. Problemas é da condição humana. Não tem como nós estarmos ausentes de qualquer questão que venha do ambiente. Nosso cérebro foi adaptado para resolver problemas. Resolução de problemas é uma área muito específica e muito importante do nosso cérebro. E é desenvolvido e é estabelecido com processos de aprendizagem. Então, querer não ter problemas é querer não viver, é querer não estar na vida. Problemas é o que nos fazem caminhar e o que nos permite aprendizado. A questão é o foco e a dimensão do adoecimento que nós damos a eles. Entendi. A gente sabe que muitos de nós carregamos traumas aí da infância que dificultam até a forma que a gente resolve problemas. A pergunta é, como identificar esses traumas e de que forma a gente pode estar resolvendo? É muito comum no senso social a gente falar de traumas. Mas se você for observar, a gente pode colocar como comportamentos aprendidos. Nós aprendemos com o ambiente onde a gente está. Se nós estamos numa sociedade pacífica, seremos pacíficos. Se nós estamos numa sociedade mais violenta, teremos comportamentos mais violentos. Quando a gente fala de trauma ou fala de aprendizado, que vem desde violências transgeracionais há muito, como passou pelo avô, bisavô, pai, e agora que está em nós temos que entender o caráter de prejuízo. Qual é o prejuízo que esse comportamento, que é dado o nome de trauma, nos causa no momento atual? É isso que caracteriza um trauma em relação ao indivíduo, o prejuízo que ele traz à vida desse sujeito, à vida dessa pessoa. Bom, a gente sabe que tem pessoas que utilizam mais o mecanismo da razão, muitas outras elas atuam mais na emoção. Eu queria que a senhora falasse da importância de manter o equilíbrio, né, a dosagem desses dois pontos aí que funcionam na nossa vida, nas tomadas de decisões.
Essa pergunta sua é fantástica, porque nós achamos que nós somos racionais, nós somos seres emocionais que raciocinam, e não seres racionais que se emocionam. Emoção e razão, elas não estão distintas, elas se correlacionam e elas estão presentes o tempo todo. Inclusive, isso já foi objeto de prêmio Nobel em 2002. Nós não tomamos decisões com base em razão ou com base em emoção. Nós tomamos decisões com base em todo o aprendizado que a gente tem de contingências ambientais, de vida. Então, nós somos resultados da nossa experiência. E é essa experiência que nos permite tomar decisões. Então, é um mito a gente falar assim, olha, tem pessoas mais emocionadas, ou mais em estados emocionais, e tem outras mais que racionalizam, são mais racionais. Nós somos seres humanos, e seres humanos se emocionam e tomam decisões, por vezes impulsivas, que está muito domada pelos processos emocionais sem pensar, e outras vezes pensando nas consequências, que é quando você para analisar o problema. E é isso que tem essa dinâmica de achar que algumas pessoas são extremamente emocionais e outras extremamente racionais. Mas o que realmente conta é o controle do comportamento e das impulsividades que a gente tem quando vai tomar uma decisão que é importante para a gente. Então, é o nosso estado de experiência que determina isso. E não uma contingência assim, entre hemisférios. Um é emocional, o outro é racional. Isso é um mito muito legal que a gente escuta. Perfeita colocação. Bom, em um mundo, né, em que tudo muda rapidamente, ainda a gente, né, como ser humano, nós seres humanos, às vezes queremos ter o controle da situação. E esse controle, né, quando sai pelo ralo, ele causa uma frustração. De que forma lidar com esse descontrole, melhor dizendo, deixando esse controle para lá? Qual a dica que a senhora dá para a gente? Olha, eu vou fazer uma psicoeducação. Nosso estado ansioso, ele advém muitas vezes da necessidade de ter controle, porque controle dá segurança. Mas, em realidade, nós não temos controle de nada, porque a vida, ela não é controlada, a vida acontece. Então, nós temos uma falsa sensação de controle, que nos dá uma calma emocional, que nós acreditamos que se nós fizermos A, B e C, eventos catastróficos não nos acontecerão. E, em realidade, a vida acontece, ela não pede passagem, ela não pede permissão, ela não tem controle. O que nós temos? Nós temos controle não no fato dos acontecimentos, mas no fato de termos comportamentos que nos permitem agir adequadamente aos eventos da vida. Esse é o processo da nossa experiência. E é isso que é funcional. Dicas: se autoconhecer, autoconhecimento. Ter suas funções, que a gente fala de executivas, bem controladas. E o que seria isso? Não agir com impulsividade, usar uma comunicação não violenta para falar com a outra pessoa, ter empatia, não querer responder enquanto a outra pessoa está falando, que nós temos essa tendência. Então, quando nós agimos mais na questão de estar presente, a necessidade de controle diminui, porque a necessidade de controle é muito ansiosa. Ela não nos permite viver, ela só nos permite reagir. E em relação à vida que é que a gente viva e não reaja. A gente, quando reage, a gente sofre, e a gente causa mais problemas do que, às vezes, viver. E viver é o quê? É ter tranquilidade, sabendo que você tem os comportamentos necessários para lidar com qualquer questão que a vida te colocar no seu caminho. Que a vida colocar no seu caminho. Você vai ter condições de lidar com isso. Show de bola. Vamos aqui agora para um outro assunto, né? Que é uma frase que eu ouço muito, né? Viver no futuro causa ansiedade. Viver no passado pode trazer aí resquício de uma depressão.
como viver de uma forma em paz, sem ficar muito arrependido, sem ficar muito ansioso. Fala um pouquinho, porque tem gente que não consegue se desprender desses dois fatores. Às vezes tem problemas mal resolvidos do passado e acaba deixando de viver e ficando ali preso no túnel do tempo. Muitas pessoas usam essa expressão para se comunicar adequadamente com o público. Ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado e estresse é excesso de presente. Só que, em realidade, isso não é uma validação científica. Nós não temos uma comprovação científica disso. O que nós temos é um conjunto de memórias e aprendizado, que quando algo no ambiente acontece, startam ou o cérebro reage com aprendizados antigos, que são as nossas memórias, a esses eventos. Aí você me pergunta assim, qual é a chave para viver com tranquilidade? A chave para viver com tranquilidade é você entender que você está fazendo tudo o que é possível em qualquer situação. É você entender que não existe perfeição, que errar é uma condição de aprendizado e uma condição biológica humana, que nós iremos errar. E isso é parte da beleza. Isso nos faz humano. Isso nos faz ter sentimentos. Nós não podemos observar os erros ou os tem-que da vida com um peso muito grande. A gente tem que estar um pouco mais leve. A gente está numa sociedade hoje que a gente é muito pesado em relação a tudo que a gente faz e a tudo que a gente escolhe. Viver com tranquilidade é uma escolha, mas é uma escolha como? Uma escolha sabendo que você está caminhando. E você hoje é uma pessoa diferente do que foi dormir ontem, por exemplo. Você hoje tem uma série de comportamentos aprendidos que você vai lidar muito melhor com o que a vida te colocar. Essa é a beleza, essa é a dinâmica. É olhar para si e entender que você está num processo de aprendizagem, você é um ser em construção. E está tudo bem. E está tudo bem. Essa é a beleza. A gente vive em um mundo hoje muito instantâneo, né? No virtual, a gente vê corpos fisiculturistas na internet, pessoas que não têm problemas, pessoas felizes, todo mundo é rico e isso de alguma forma para algumas pessoas acaba acarretando em problemas psicológicos. Como distinguir, como observar, né, e acreditar que nem tudo que a gente vê na internet é verdade. E como também, né, ter uma vida mais tranquila diante desse equilíbrio, né, de não estar tão viciado na internet. E quais os impactos que esse uso excessivo pode acarretar para uma pessoa? Você está falando uma questão importante, que são as redes sociais. Lá realmente todo mundo é feliz e todo mundo é lindo e todo mundo é rico. Só que por trás das câmeras tem um ser humano que tem problema, tem um ser humano que sofre, tem um ser humano que não é feliz o tempo todo, porque não é da condição biológica ser feliz o tempo todo. Não existe essa... a biologia não nos deu essa opção. Quando você olhar para alguém que é referência, ao invés de você achar que tem milagres, então assim, você citou o fisiculturista, aquele corpo não foi adquirido sem esforço, não foi adquirido sem privações. Então você vê uma pessoa usando bens materiais. Na maioria das vezes, os bens materiais vêm de muito esforço de trabalho, não cai do céu. Então um dos pontos que nós temos que entender é que o imediatismo é que traz sofrimento. Aquelas pessoas, elas estão vendendo uma ideia de que se pode conseguir coisas sem esforço. E é isso que nos chama a atenção. É poder obter prazeres sem conquistas, sem pagar o preço. Então, quando a gente vai falar de fisiculturismo, se você acha aquele corpo adequado para você, pague o preço que aquela pessoa pagou para ter. Uma dieta equilibrada, uma atividade física, sono adequado,
restrição alimentar, restrição de saída. Não vá achando que aquilo lá é um milagre que caiu do céu. A pessoa construiu para estar ali. Então, o que nos frustra é que nós, no processo, a gente descobre que a gente vai ter que ter privações para conquistar o que a gente quer. É isso que a gente faz a gente sofrer. É entender que não vem de graça. E nós temos que estar consciente disso. Por quê? Porque é isso que nos torna belo, é poder ter essa construção. Isso é aprendizado. Você começar uma dieta para ter um fisiculturismo, para participar do esporte, é aprendizado dos seus limites, do que você tem de vida, de valores. E você me fez outra pergunta, o que fazer para adoecer menos? Começar acreditando que aquilo que você está vendo não é real. Não é real. As pessoas construíram, elas sofreram para ter aquilo lá. Não é real, não cai do céu. E segundo, ter cuidado com excesso de tela. Excesso de tela captura a nossa atenção. Então, quando você tiver que fazer as suas escolhas com base nos seus valores, você pergunta assim, quem que realmente está lucrando pelo excesso de tempo que eu passo na tela? Porque quem lucra é o dono do aplicativo, que vende propagandas. Então, o seu sistema atencional custa dinheiro. Então, por que você vai enriquecer uma outra pessoa e não enriquecer a si mesmo com descanso, com leitura, com pagar o preço do que você precisa para ter aquilo que você quer? É começar a fazer escolhas com base em valores e com base no que você quer, para daqui a 6 meses, 1 ano, 12 meses. Não ter adoecimento é começar a tomar controle da tua vida e não deixar que os outros controlem a tua vida. E é o que a internet faz hoje. Crise de ansiedade, ataque de pânico, depressão. 3, posso dizer doenças, fatores que afetam em muito milhões de brasileiros hoje. Como identificar esses problemas? Fala um pouquinho do tratamento, faz o alerta sobre esses 3 que eu falei, por gentileza. Vou dar uma explicação para a gente entender bem rapidinho. Doença, ela tem uma causa definida, ela tem uma etiologia que a gente fala, então é mensurável. Síndrome é um padrão de sintomas, dentro dele nós temos o burnout. No primeiro, que é a doença, a gente tem a diabetes. E no terceiro que você falou que é a ansiedade e a depressão, a gente dá os transtornos. Então, é um conjunto de critérios, tanto emocionais como comportamentais, que colocam a pessoa num determinado caso clínico. Ansiedade. A ansiedade, a gente tem que lembrar que a gente não cura a ansiedade, porque a ansiedade é algo biológico, nós precisamos da ansiedade para sobreviver. O que está acontecendo é a ansiedade patológica. É que você está antecipando tantos problemas, você está fazendo o que a gente chama de catastrofização do seu futuro, que acomete casos de pânico, que são pontuais e rápidos, que estão dentro dos transtornos ansiosos. Então, o pânico é uma crise aguda. Ela é rápida, ela te paralisa, mas ela passa em questões de horas ou minutos. O transtorno ansioso não, o transtorno ansioso ele é persistente. Ele é persistente e ele influi na forma como você vê o mundo, da mesma forma que a depressão. A depressão, as pessoas acham que é tristeza. Você tem pessoas que estão rindo o tempo todo. Não é tristeza, é energia. Você para de sentir prazer naquilo que te dava prazer. Você não tem energia para sair da cama. Aí você pergunta assim, o que nós temos que fazer? Ir em profissionais que saibam dar o diagnóstico adequado. Porque burnout é uma síndrome que pode estar relacionada à ansiedade e à depressão. É um estresse, é um esgotamento das atividades diárias, seja ocupacional, que é o trabalho, dentro do ocupacional, o trabalho, acadêmico, donas de casa, mães atípicas, todos nós temos burnout. A ansiedade é que seu ambiente foi tão instável que às vezes você aprendeu a querer ter controle da situação
E para isso você fica projetando cenários no futuro para poder lidar com isso. Não vai conseguir, porque a vida não é controlável. E a depressão é uma energia que está ausente. Você não tem condição, às vezes, de sair da cama. Profissionais adequados, o nosso amigo psiquiatra, porque é ele que dá o diagnóstico, é ele que dá o CID. E os terapeutas, os psicoterapeutas, porque é eles que implementam os comportamentos necessários para novos aprendizados que você vai aprender para que você identifique essas questões em você e possa agir de forma mais funcional. Tá, ok. Vamos falar de um outro problema que muita gente pede aqui, que é a vida afetiva, né? Quando saber que uma relação acabou? Até quando insistir em uma relação? Quando saber que uma relação acabou, quando ela está causando comportamentos disfuncionais, quando ela está causando sofrimento. Se você precisa se diminuir para estar com outra pessoa, tem algo aí. Se você precisa ceder mais do que você dá conta para estar com outra pessoa, tem algo aí. Se você só se sente feliz na companhia de um terceiro, tem algo aí. Então, saber quando acabou uma relação é entender quando o conjunto do que permite essa relação entre duas pessoas, se os benefícios estão menores do que, por exemplo, as brigas, as disfunções, os antagonismos. Então, saber quando acabou é quando você está ausente de você e excesso do outro. É quando você não sabe lidar com a solidão e você precisa a todo custo ter uma pessoa do lado, mas você não reconhece a solitude, que é a companhia mais agradável que existe, que somos nós mesmos, no nosso silêncio, na nossa introspecção. Então, os relacionamentos afetivos, seja qualquer deles, quando te provoca um estado emocional de sofrimento, há algo aí. Por que eu digo algo aí? Porque seria muito temerário eu dar exemplos, porque cada pessoa é única. Mas é você que tem que olhar na sua realidade e entender qual é esse algo aí. Será que esse algo aí não é uma violência psicológica, não é uma violência abusiva, não é um excesso de dependência do outro e uma falta de amor a si? Então esse algo aí tem que ser olhado em termos de prejuízo. Se está tendo mais prejuízo, mais sofrimentos, essa relação é disfuncional. Terminei uma relação, como superar a pessoa amada? Aprendendo a se amar. Aprendendo a reconhecer o ser humano belo que você é. Começando a fazer coisas que você nunca fez. Começando a ter experiências diferentes da que você tinha até então. Se abrindo para o novo. Não tem como a gente apagar a memória. Isso é impossível. Mas tem como você fazer novas memórias. Você ter novas memórias. E memórias afetivas adequadas. Então, se você não praticava atividade física, começa a praticar atividade física em grupo. Você vai esquecer a outra pessoa de imediato? Não. Só que quando as memórias angustiantes vierem, você vai estar experimentando outros prazeres que você vai poder se conectar. Então, assim, eu tenho vários pacientes que superaram questões amorosas aprendendo coisas novas, se redescobrindo no processo. Muitas vezes aprendendo uma língua nova, uma atividade física, artesanato. Então, assim, não é deletar a outra pessoa, porque as pessoas acham que isso é possível, mas é colocar uma coisa muito legal no lugar. E o que geralmente a gente pede para fazer? Colocar você mesmo no lugar. E é aquilo que te faz prazer, que te dá prazer no lugar. Mas é complexo e isso depende de pessoa para pessoa. Então, assim, para ser
rápido, se valorize mais. Encerrar a entrevista, dar ou não dar uma segunda chance para um ex, uma ex? Cada caso é um caso. Se acabou, é porque não tem mais nada. Aí eu lhe pergunto, será que compensa para você dar uma segunda chance enquanto você podia estar caminhando por novos caminhos? É uma pergunta que cada um vai ter que fazer no seu íntimo. Porque se já rompeu, é porque não tem mais nada. E você vai resgatar, às vezes, o quê? Uma memória ou que você foi muito antes. Sim. E que tal você resgatar o seu próximo eu? Então, é uma pergunta íntima que cada pessoa tem que responder, porque só você sabe das suas dores. Só você sabe do que você passou. E só você vai ter condição de mensurar se a segunda chance é realmente produtiva ou vai causar mais prejuízo. Porque a segunda chance vem na mentalidade de que você consegue mudar o outro. Não, a gente não consegue mudar ninguém. A gente só muda a nós mesmos. O outro só muda quando quer. Então, se a segunda chance você estiver pensando que você vai mudar o outro, já vou colocar uma reflexão. Não é possível você mudar o outro. É possível você mudar a si. Eita observação. Olha, uma aula aqui hoje, viu? Falamos sobre vários assuntos. Essa entrevista já era para ter rolado antes, mas graças a Deus hoje deu certo. Quero agradecer imensamente aqui a sua participação nesse bate-papo. Obrigado mesmo, viu? E eu deixo espaço aí para suas Obrigada a vocês pelo convite. Finais. Oh, que é isso. Deixa espaço para suas considerações finais. Eu vou pegar essa última pergunta que você fez, dar uma segunda chance. A reflexão que eu quero colocar para que as pessoas pensem um pouco é da necessidade que a gente tem de salvar o outro e não salvar a nós mesmos. Da necessidade que a gente tem de mudar o outro e não mudar aquilo que nos causa prejuízo. Quando você está numa necessidade muito grande em dar uma segunda chance porque você vai mudar o outro, você está se colocando no lugar onde ele quer que você esteja e não no lugar onde você quer estar. No lugar onde você quer estar, que é um lugar saudável, só você sabe dizer. Então, a gente tem que ficar com essa reflexão. Show de bola, viu? Obrigado mesmo aí. Um bom fim de semana aí para a senhora. E até breve. Vamos ter outras entrevistas com a senhora. Até breve. Tchau, tchau, tchau. Gente, vamos ficando por aqui. Um bom final de semana para você. Segunda tô de volta às 6:30 da noite. Até lá.